Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 27 de novembro de 2023, finaleira do mês de novembro, finaleira do ano. A voz com Gil Sons. Bom dia, Mauro! Como é que tá aí? Tudo certo? E aí, Pati, tudo bem? Como é que tá a estrela pós-chuva? Não pegou dessa vez aí no consultório? São os Gilsons. Bom dia, mãe! Como tá? Começando a semana, começando segunda-feira, com a voz super bem melhor. Pequenos resquícios. A água parou na porta. Ah, que coisa. Tu tem que ir para um prédio, Paty. Tu tem um investimento muito alto aí. Tem que ir para um prédio, uma sala comercial fora do térreo. Não arrisca mais. Eu não pensaria nenhuma vez, já no outro dia. Se precisar de arquiteto, estou à disposição. Se não precisar também dou dica para tu te mudar, mas não dá para ficar aí no térreo, nem pensar. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Eliana. Como é que foi ontem, Eliana, o Arte na Praça, em Lajeado? A Paty está dizendo, estou pensando nisso. Não, nem pensa. Nossa, mobiliza. Já, sim, já não pode. Tá louco. A gente não precisa passar por isso. E o teu serviço não precisa estar no térreo, não. Olha eu dando dica. O que a pessoa perguntou, a pessoa pediu. Não, né? Mas é que a gente quer bem. Fico nervoso com essas perdas, assim. Nossa, vai pro prédio. Entrega a sala. Vamos tirar aí. Esqueci de tirar a música. Foi lindo, diz a Eliana. Bom dia, Isis. Gente passando num dia tão bonito. Sabe que eu vi que tinha arte na praça. Bom dia, Ana Karenina. Bom dia, Mara. Acontece um arte na praça, gente, aqui quase na esquina de casa, 2 quadras, numa praça. E uma vez por mês, aí tem o pessoal, todos os artesãos, os comerciantes, enfim, bem bacana, assim, há anos que acontece. É o movimento da comunidade do bairro, assim, né? E é bem legal. Aí tem música, é um dia, assim, né? Tem alimentação e tal, bancas. E ontem eu, na verdade, esqueci. Eu vi que tinha, depois esqueci. Daí quando a gente lembrou, já era final da tarde, estava no fim, assim. Mas tudo certo. Mas que bom que tinha bastante gente. Bora lá então, todo mundo bem? Vamos seguir, olha aí, gente, final do mês já, de novembro. Tá acabando o ano. Dia 10 de dezembro tem de novo, ó, 10 de dezembro, Arte na Praça. Para quem é da região de Lajeado, aí venha visitar. É bem legal, na Praça do Papai Noel, é famosa. Acontece há muito tempo. Então a gente está aqui, ó, Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, com a Elizabeth Matz Nangel. Deixa eu ver uma água. Alguém quer dar mais algum recado aí? Enquanto isso, então bora. Bom dia, Raquel. Tava só te esperando a Raquel chegar. Agora a Raquel chegou, gente, podemos começar. Podemos começar, Raquel? Tudo certo? Então a gente parou aqui na página 75. Como temos discutido, prajna, lembra o que significa prajna? Sabedoria. Prajna, ou discernimento, não consegue capturar a verdade, mas pode servir como um insight que a guiará se você prestar atenção. É nisso que confiamos para poder explorar os mecanismos de entrar ou sair do estado de graça. Bom dia, Kátia! Se sua meta é se mover para fora da delusão, em direção a uma relação sã com o seu mundo, traga Prajna para o caminho da liberação.
Até este momento do livro, nós temos explorado a interdependência como a natureza de toda a experiência. Nas próximas 3 sessões, apresentarei 3 métodos analíticos que irão dar suporte para seu entendimento do surgimento dependente. Mas antes, eu gostaria de introduzi-la ao contexto. Seguindo o Buda, muitos grandes mestres de meditação que vieram depois dele, mestres como Nagarjuna, Chandrakirti, Kamalashila, Shantarakshita e Shantideva, para mencionar apenas alguns, ensinaram métodos criativos e poderosos para ver através da ilusão de uma realidade independente. Mas todos os sistemas que eles desenvolveram originaram-se dos ensinamentos do Buda sobre interdependência e giram em torno da mesma pergunta básica. A pergunta é a seguinte: você consegue, olha a pergunta que o Buda fez, você consegue encontrar alguma coisa, seja animada, inanimada, feita de matéria ou imaterial, que exista fora da grande natureza da interdependência? Hein? Ela está perguntando assim, que o Buda perguntou. Se existe algo que não depende de outra coisa para existir. Vocês conseguem imaginar algo? O Buda sacou isso. Mas espera aí, as coisas não podem surgir do nada. Não tem como surgirem absolutamente do nada. Elas têm sempre uma codependência. Aí ele sacou isso. Imagina isso quando a gente entender esse processo e entender que todas as coisas estão interligadas, inclusive o fato de você estar mal e o fato de você estar bem. Já pensou nisso? Tudo depende única e exclusivamente de nós. Não tem algo externo, algo acima, assim, que vai manipulando. Nada disso. Bom dia, Carla. É somente nós. O budismo vai trazer uma realidade muito dura, assim, porque vai dizer, olha, todas as coisas estão interligadas, são interdependentes. E todas as coisas dependem de ti. Tudo. Aí é um problema. Juntos faremos 3 investigações relacionadas a essa questão. Nós iremos, primeiro, buscar por qualquer coisa que seja singular. Seja singular, que tenha alguma coisa que não dependa de outra. Ou seja, algo que não é composto por partes. Depois, tentaremos localizar alguma coisa que seja permanente. Olha só. É sensacional isso, gente. Ou, em outras palavras, algo que seja igual e não mude. Vocês conhecem alguma coisa que não mude? Hein? E, por fim, nós iremos buscar por algo que seja independente. Algo que não surja baseado em causas e condições e que não seja influenciado por outros elementos. É sensacional esse parágrafo, porque aqui está todo o budismo. E não só todo o budismo, como toda a explicação do cosmos inteiro. Então ele é uma explicação metafísica para tudo, assim, tudo. As coisas elas não são singulares, elas são compostas. Tudo é composto. Tudo é composto. Nada é impermanente. Tudo é impermanente, quer dizer, nada é permanente, tudo é impermanente. O segundo ponto, então, a Nitya, né? E o terceiro, a interdependência. Tudo tem uma interdependência. Se a gente conseguisse entender isso, a gente ia se livrar de vários problemas. A gente pode aplicar isso nos negócios, nas relações pessoais, em que vocês quiserem. Pensem numa situação que vocês estão vivendo agora. Reclamando de alguém. Vamos fazer um exemplo aqui. Estou reclamando de alguém, porque aquela fulana, aquele fulano, aquele patrão, aquela coisa. Tudo é interdependente. As coisas não surgem de forma singular. Ou seja, tu tens uma participação nisso, meu bem. Todos temos. As coisas finalizam. Né? Olha, só aí nesse exemplo simplíssimo dá para aplicar o budismo. Agora imagine algo um pouco mais complexo. Vão colocando esses elementos assim. Se vocês usarem essas 3 regrinhas básicas, analíticas, dá para usar para qualquer coisa no mundo. Eu uso o tempo todo. Às vezes não tenho paciência para esperar.
Porque eu sou uma pessoa meio sem paciência, assim. Eu treino essa paramita da paciência, mas eu vou te dizer. Mas já foi pior. Então é isso. Meditação analítica, ou seja, o processo de buscar por uma coisa real é essencialmente o contrário de uma lavagem cerebral. Perceberam? O que é lavagem cerebral? Não aceitar as coisas, não, é provida por alguém, por um ser, né, fora, sobrenatural, bom dia, Grácia, é assim mesmo, é aceitar o destino, é isso para mim é uma lavagem cerebral. Se tu fizer uma meditação analítica, tu vai ver que as coisas todas elas são dependentes de causas e condições. O que gerou determinadas causas e condições? Tá boa a tua vida? Foi gerado determinadas causas e condições. Tá ruim? Geralmente são causas e condições. E assim vai. Contra o Rinpoche me disse que quando era um jovem monge começou a investigar a realidade das coisas, ele enrolava seu manto de monge ou zen ao redor da cabeça, tentando criar uma atmosfera de não distração similar a uma caverna. Ele passava horas tentando encontrar qualquer coisa que existisse fora da natureza das relações, algumas vezes usando a mente conceitual, em outras focando diretamente na percepção e na sensação. A primeira vez que eu fiz isso fazem mais de 20 anos. E eu fiz sozinho. Não tinha todo o entendimento, não tinha instrutores, não tinha mestres me ensinando. E eu fui buscando informações internas, fui fazendo isso. Fiquei horas, muitas horas fazendo, muitas horas. Quase um dia, assim, fazendo inteiro. E fazendo esse processo analítico. Como eu não tinha orientação de alguém, que tem que ter, gente, não façam sem ter, eu entrei num buraco, assim, porque eu não sabia como sair daquilo, né? Porque eu fui reduzindo, e aí, quando eu vi, deu um pânico, assim. Aí me assustei muito, assim. Então a gente tem que ter alguém orientando devagarinho, agora observa isso, observa aquilo. Práticas de meditação, por incrível que pareça, elas não são assim tão... elas podem ter o lado ruim, tá? Elas podem de alguma maneira prejudicar. Podem sim, tá? Existe inclusive literatura sobre isso, o lado negro da meditação, que é quando tu não consegue superar aquilo que tu está vendo, que é comum de acontecer em retiros. As pessoas entram em noias, assim. Aí tem um mestre que vai orientando, né? Ele vai dizendo, vai um pouquinho mais. Isso que tu está vendo é uma ilusão. Naquele momento eu não tinha nenhuma voz me dizendo isso. Aí eu errei no processo. Depois acertei. Então ele passava horas tentando encontrar qualquer coisa que existisse fora da natureza das relações. Em outras, focando diretamente na percepção e na sensação. Foi o que o Buda fez. Olhar para a natureza interdependente das coisas de um modo preciso não significa que você tenha de ficar ultravigilante, focado em si mesma e neurótica. Se você adotar uma curiosidade humilde, como a de uma criança, a natureza da interdependência irá surpreender, encantar e deliciar você. Sim, depois que eu aprendi, fica bacana o processo. De fato, você pode até mesmo se apaixonar por sua mente e seu mundo. Quando buscarmos juntos por qualquer coisa que seja permanente, singular e autônoma, por favor, examine com vontade. Muitos de vocês podem estar achando que a gente está jogando conversa fora aqui. Pode estar achando que são palavras... Tá, tudo bem, mas... E como é que aplica isso? Aplica o tempo todo, gente. A qualquer momento. Hoje é segunda-feira, dia de começar, né, a semana, enfim. Cada um está indo para os seus lugares, né, de atuação. E esses lugares de atuação requerem sempre algumas práticas de existência nesse mundo. E essa existência está fadada a esses três aspectos, que as coisas não são permanentes, que as coisas são interdependentes e que as coisas não surgem por si só. Então, se você está a ponto de reclamar de alguém, de surgir qualquer situação, pensa nesses três aspectos. O primeiro deles, as coisas não surgem por si só. Ou seja, a responsabilidade é minha. Quando eu tomar isso para mim, o mundo vira completamente.
Porque eu não vou começar a gerar causas e condições para que as responsabilidades, para que as situações que surjam não sejam produtivas e boas para mim. Não, tu não deixa nada, nem um rastro, como a gente diz no Zen. A monja Shoden gostava de dizer muito isso, gosta de dizer muito isso. Não deixe rastros. Então tu chega no final do dia e observa o que tu fez, assim, será que eu deixei algum rastro? Né? E aí tu vai examinando. Esse é o estado total de mindfulness, de atenção plena. Você pode alimentar essa vontade com devoção ao insight de Pratitya Samuttipada ou relembrar uma experiência de graça para que ela o inspire. Mas a coisa mais importante a ser lembrada à medida que você procede por essa investigação é ter uma mente humilde, aberta a aprender. Com essa mente, quem sabe o que poderá descobrir? Pode ser que você realmente encontre algo que seja autônomo. Eu gosto dessas, sabe essas aranhazinhas que são pequenininhas assim, são inofensivas, né? Elas andam para tudo que ela parece um caranguejinho assim, sabe? Sabe aquelas pequenininhas, não sei o nome, as aranhas. Ela tem uma cara de rabugenta assim, de mal-humorada, ela tem uma cara braba assim. Tem sempre uma na minha mesa. Sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo dura uma aranha dessa, mas está muito tempo. Ou é outra. E aí eu fui pesquisar sobre essa aranha. Elas pulam, porque eu fiquei impressionado com os saltos que elas dão. Elas conseguem pular, se fosse equivalente a um humano, a 50 metros. Pensa, agora pulou aqui. 50 metros, gente, uma meia quadra. Imagina tu dar um salto assim do nada, sem vir correndo, do impulso, 50 metros. Pá, é muito impressionante. Tem essas habilidades. Novamente, onde é que está o budismo nisso? Está ali o budismo. Tu consegue fazer isso? Nós não. Então, como é que a gente consegue lidar com certas informações da natureza, né? E dizer assim, não. Imagina se tu vivesse num mundo que só existisse humanos, né? Algum ser consegue pular 50 metros num impulso, está parado e pula? Não, isso é impossível. Nenhum ser no planeta conseguiria fazer isso. Aí tu olha uma aranhazinha, aí um dia começa a surgir aranhas, assim, não existe nenhum outro ser. Aí tu muda a tua percepção. Ou seja, o budismo ele vai fazer com que tu olhe para tudo e aí diga uma frase, quase como um mantra. Bom, dentro da percepção que eu estou observando, dentro do que eu observo, as coisas surgem dessa maneira. Elas surgem da forma como eu consigo perceber. E eu consigo abrir meu horizonte, bom, agora percebendo isso, sim, há outros seres. E eu vou criando novas realidades. Eu não me fixo a uma realidade só. Se eu me fixar a uma realidade só, eu estou ferrado. Aí não adianta. E isso vale para todos os nossos órgãos e sentidos, né? Quanto eu consigo enxergar a olho nu, quanto eu consigo enxergar com microscópio ou com telescópio, ou com binóculo. Eu acho importante a gente olhar para as coisas dessa maneira, porque faz com que a gente saia do nosso mundinho. Quando vocês estão naquele mundinho assim de sofrimento, às vezes tem um sofrimento que é causado, que é grave, tem uma situação de perda, pode ser um emprego, pode ser um familiar, pode ser uma depressão, ou um caso de pânico, uma ansiedade, que são complicados. Mas é importante relembrar desse processo, assim, que a gente está dentro de nós, assim. E aí abrir esse horizonte, começar a olhar para as coisas, né? Fazer com que a mente aprenda a olhar de novo. Já falei sobre isso várias vezes, né? Aprender a olhar o mundo. Mas a coisa mais importante a ser lembrada, à medida que você procede por essa investigação, é ter uma mente humilde, aberta a aprender. Com essa mente, quem sabe o que poderá descobrir? Pode ser que você realmente encontre algo que seja autônomo, algo que tenha natureza independente. Você talvez encontre algo que nunca mude ou que não seja feito de partes e que exista fora da natureza de Pratitya Samuttipada, da originação dependente, né? Quem sabe você não irá encontrar uma verdade que todos os grandes mestres dessa tradição ainda não conseguiram encontrar. Bom dia, Bruni. Você precisa estar aberta a isso. E se realmente encontrar tal coisa, você deveria descrevê-la em um livro. Eu definitivamente o lerei e outros sem dúvida irão lê-lo também. Então essa é uma das regras do budismo. O próprio Buda, né, tem uma história que tem sempre gente nova, dá para contar de novo.
Tem uma história que ele estava, logo que ele desperta, ele começa a ir caminhar, né? E vai dando os ensinamentos. E vai chegando nos lugares, assim, ele chegou numa comunidade lá tal, e toda hora estava acontecendo de passar em mestre, cada mestre que passava dizia uma coisa, né? E aí as pessoas o interpelaram, disseram, bom, mas cada um que chega aqui fala do ensinamento, como é que a gente vai saber qual que é certo? Aí o Buda diz, mas não é para vocês seguirem os ensinamentos de nenhum mestre, nem os meus, né? Ele não disse exatamente assim, né? Ele falou de uma forma um pouco mais... Né? Vocês não devem seguir o que eu estou falando, velho. Peraí, segura a tua onda. Ele dizia assim, naquela época ele falava isso. Aí ele disse, porque vocês devem examinar. Examinem com profundidade. E aí, se fizer sentido, depois de praticar, examinar, então a gente examina, né, com a mente aberta. Como é que eu examino? Eu tenho que examinar. Lembro da história do pote? Duas histórias numa só. Né, o pote. Como é que está o meu pote quando eu vou examinar? Ele está cheio de condicionamentos, cheio de julgamento, cheio de tudo. Eu vou olhar para alguma coisa com esses condicionamentos, aí não adianta examinar. Tu não está examinando, tu está contrapondo. Examinando e contrapondo, assim, isso aqui. Não. Como é que tem que estar o pote? Nem emborcado para baixo, que eu não quero nem saber o que ele está falando, nem emborcado para cima cheio, ou contaminado, ou rachado, que não vai adiantar nada, o que entrar vai sempre sair fora. Tem que estar livre. Então eu examino nessas condições. Eu observo tudo aquilo, eu pratico aquilo, contemplo aquilo, depois pratico aquilo. Então 3 pontos. Examina, contempla e pratica. Essa é a atividade do budismo, o tempo todo. Tá? Desta forma, quando eu atingir esse processo, aí eu começo a dizer, não, isso aqui não serve para mim. Por que eu estou no budismo? Porque eu pratiquei outras atividades e percebi isso. Não, que tem alguma coisa que eu não concordo, essa aqui eu não concordo, essa aqui não, para mim não serve. Mas não é que não sirva para outros seres, não serve para mim. O budismo serve para mim. Ele tem uma complexidade que me atrai, né? Que outras não têm, para mim. Então eu segui, e aí ele vai dizer isso. Quem sabe você não irá encontrar uma verdade. Se você parar para pensar, faz sentido isso para vocês? Se você parar para pensar um pouco, todo mundo está em busca de verdades objetivas, ou seja, certeiro. Os cientistas continuamente procuram por uma partícula sem partes, uma força ou um componente de massa fundamental que produz toda a matéria e que não é passível de ser decomposta. Você acredita que haja algo que não tenha partes e que exija objetivamente por si mesmo? Filósofos têm nos legado teorias a respeito do sentido da vida, da condição humana e das causas do sofrimento. Você acredita que algumas delas sejam verdadeiras? Buscadores espirituais têm procurado por uma presença ontológica ou força primordial responsável pela criação do universo. Eles foram capazes de achar alguma coisa que seja intrinsecamente verdadeira, sobre a qual todo mundo concorde? Não, né? Todo mundo aí concorda que exista um Deus? Não, tem gente que não concorda. Né? Então é isso. É olhar para essas coisas. Olhar para essas coisas com esse olhar de mente aberta. Bom dia, Laura. Todo mundo sabe como foi feito o universo? Todo mundo sabe. Ninguém sabe de nada. Vamos terminar esse parágrafo. Ao longo da história, ninguém nunca encontrou uma verdade intrínseca. E por quê? Então a gente está falando de verdades absolutas, né? Em que todo mundo concorde. Porque todas as coisas se apoiam uma nas outras. Considerando que este é o caso, é possível que você também não vá encontrar uma verdade definitiva. Apesar disso, vale a pena buscá-la. Por quê? À medida que você procura por algo real, pode ser que encontre o não encontrar. E este não encontrar será a fonte de um insight liberador. Bacana, né? Amanhã a gente vai falar, a frase que ela diz de efeito é: não faça disso uma coisa. Bora praticar?
Coloquem o corpo numa postura ideal para hoje. Talvez fazendo pequenos movimentos, até que o próprio corpo descubra uma certa gravidade. Talvez balançando o corpo de um lado para o outro, ou pequenos círculos, até que o corpo encontre o eixo. Mantendo o pescoço alongado, as costas eretas. Se for possível, solte suas mãos. E mantenha um estado de presença. Uma presença curiosa. E se façam a seguinte pergunta: como estou me sentindo agora? E quando a mente tiver dado essa resposta, ou o corpo, relaxe na inspiração e na expiração, no ato de respirar, sem mudar, apenas observe. Talvez seja tão sutil que você nem perceba a respiração. Então mantenha sua concentração nisso, perceber a respiração. E agora que você está levemente estabilizada, estabilizado, faça mais uma análise, sem julgamentos, apenas observação. Essa pessoa que acordou hoje, dia 27 de novembro de 2023, segunda-feira, é uma pessoa que eu gostaria de encontrar na rua, online, aonde eu for? Eu gostaria de encontrar pessoas com esse temperamento que eu estou, neste momento, devido a certas causas e condições. Será agradável encontrar comigo por aí? Se a resposta for sim, siga mantendo as causas e condições para manter esse momento. Se a resposta for duvidosa, for não, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Talvez voltar para a cama, dormir mais um pouco, tomar um banho, um bom café, fazer uma prática, algo leve. O que eu preciso fazer para mudar meu temperamento? E aí sim sair para a rua, para o mundo. Vocês gostariam de se encontrar com alguém parecido com vocês hoje?
De verdade. Vou dar 10 segundos para vocês levantarem a mão se sim ou não. Eu gostaria de me encontrar. Hoje eu estou legal. Tem dias que eu... Não, tem dias que eu estou maldoso. Hoje eu estou legal. Tô bonzinho. Então eu levanto a mão para mim. Eu gostaria de me encontrar por aí. Alguém mais gostaria de se encontrar por aí? A Eliana, sim. Olha aí, ó. Pronto, vamos nos encontrar então, Eliana. 2 seres com temperamento tranquilo hoje. Carla também, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todos que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. A Ana Teresa também, a Raquel também, a Ângela também. Ah, esse pessoal do Dharma é tudo gente boa, Graça também. Paga aí. É isso aí, gente. Boa semana, Kátia também. Boa semana e até amanhã, terça-feira.